Quero saudar os irmãos e irmãs em Cristo das congregações Jesus Salvador, bairro Cavalhada, São Marcos, bairro Ipanema, e Bom Pastor, bairro Campo Novo, e demais irmãos e irmãs que venham participar conosco desta reflexão online. Em nome do Deus Triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, queremos destacar o Salmo capítulo 121 para a nossa reflexão alusivo para este 9º domingo após Pentecostes. Estas são as palavras que encontramos registradas no Salmo 121. E leva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Destacamos os primeiros 2 versículos deste capítulo. E leva os olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogamos ao Deus eterno que nos conceda em rica medida do poder do seu Santo Espírito a cada um de nós no meditar nestas palavras. Amém. Prezados irmãos e irmãs da mesma fé que temos em Cristo Jesus, ao escrever o Salmo 121, o salmista tinha em mente os pagãos que olhavam para os montes, que eles acreditavam que lá estavam os seus deuses, de onde poderiam buscar o socorro nas suas angústias e aflições. O salmista pergunta: terei eu atitude igual à dos pagãos em buscar o meu socorro nas aflições, nestes deuses escondidos nos montes? Não, diz o salmista, pois o meu socorro vem do Senhor, e não é qualquer Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. E no cântico de Davi, registrado por Samuel, ele confessou assim: na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Nós cristãos também somos convidados a elevarmos os nossos olhos por sobre os montes nos quais o eterno e vivo Deus se manifestou para ser o nosso orientador, socorro e salvador. Os principais montes da manifestação de Deus que nós queremos destacar são o Monte Sinai, o Monte Gólgota, o Monte Tabor e o Monte Sião. Primeiramente, vamos erguer os nossos olhos da fé por meio das Escrituras e contemplar a manifestação de Deus por sobre o Monte Sinai. Foi do alto deste monte que Deus, em meio a trovões, relâmpagos, falou ao povo de Israel e lhes disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não tereis outros deuses diante de mim. Foi neste monte que Deus também entregou ao seu servo Moisés os seus mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra. Mandamentos que não só o povo de Israel, mas todos os seres humanos precisam tê-los inculcados, gravados em seus corações e cumpri-los. Deus, com seu próprio dedo, escreveu na primeira tábua: não terás outros deuses diante de mim. Não usarás o meu nome em vão.
Não desprezarás a minha palavra, e somente a mim darás culto. E na segunda tábua, Deus escreveu e orientou seu povo como todo homem deve se comportar, como não deve proceder para com o seu próximo. Deus assim escreveu nessa tábua: os filhos deverão amar e honrar os seus pais. E os pais não devem irritar os seus filhos. Não matarás e nem causarás dano no corpo do teu próximo. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não falarás mal do teu próximo. Não cobiçarás as coisas do teu próximo. Do alto do Monte Sinai, Deus ameaçou castigar todos os transgressores dos seus mandamentos. Deus disse: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Como se sentiu o povo de Israel? Como nós nos sentimos diante das ameaças de Deus quando não cumprimos os seus mandamentos revelados no alto do Monte Sinai? O povo de Israel ficou atemorizado e trêmulo. O próprio Moisés tremeu e exclamou: estou tremendo ao ouvir a voz e a ameaça de Deus por causa das minhas transgressões. Com certeza também nós trememos diante do santo e justo Deus quando ouvimos a sua ameaça: a alma que pecar, essa morrerá. Amados, se os nossos olhos permanecerem voltados somente para o Monte Sinai, somente para aquilo que Deus nos ordenou fazer e não fazer segundo os seus mandamentos, então estamos perdidos e condenados. Quem de nós poderá cumprir fielmente os mandamentos de Deus? O apóstolo Paulo confessou aos romanos: não há justo nem um sequer. Com o apóstolo Paulo precisamos reconhecer que aos olhos de Deus nós somos pecadores, transgressores da lei de Deus, pois todos os dias nós caímos de pecado em pecado. Pecamos contra o nosso Deus, contra o nosso próximo, tanto por pensamentos quanto por palavras e ações. O apóstolo Paulo confessou na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 15 até 20, a sua situação. Paulo disse: não compreendo o meu próprio modo de agir, porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o mal que não quero praticar, esse eu faço. Faço porque o pecado habita em mim. E no versículo 24 do mesmo capítulo, o apóstolo dá o seu brado de desespero: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deus conhece muito bem a nossa situação como pecadores, sabe muito bem que nós não podemos, por nós mesmos, alimentar alguma esperança de alcançarmos a perfeição no cumprimento dos mandamentos de Deus. E assim sempre estaremos sob a ameaça de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Por isso, através das Escrituras, Deus ergue o seu dedo e aponta para o Monte Gólgota para nos mostrar que é de lá que vem o nosso socorro, a esperança de vida, perdão e salvação. Ao olharmos com os nossos olhos da fé para o Monte Gólgota, o que nós podemos ver? Uma cena chocante. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, pendurado numa cruz entre o céu e a terra, derramando o seu santo e precioso sangue até a morte. Ao contemplarmos esta cena,
lembramos da mensagem deixada pelo profeta João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 53, nos aponta para o Cordeiro de Deus pendurado na cruz e diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, foi no Monte Gólgota que Deus mudou o nosso destino eterno. Paulo, aos Romanos, escreveu: assim como por uma só ofensa, no caso de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, o que aconteceu na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Com esta mensagem de Paulo, podemos olhar para o Monte Gólgota e exclamar: o meu socorro como pecador vem deste monte, onde o meu Senhor derramou seu santo e precioso sangue até a morte, para me lavar de todos os meus pecados. É sobre o Monte Gólgota que renasce a minha esperança de vida, perdão e salvação. Crendo nesta obra redentora de Cristo, realizada em nosso favor, Deus passa a olhar de uma forma diferente para nós. Não nos olha mais como pecadores, ameaçados de morte e condenação, mas olha com amor como filhos. Amados, quando olhamos para o Monte Sinai, sentimos medo, porque de lá vem a ameaça de Deus. Quando olhamos para o Monte Gólgota, sentimos alívio nos nossos corações, porque de lá vem o nosso socorro, perdão, vida e salvação. No entanto, há mais um monte sobre o qual precisamos erguer os nossos olhos. É o Monte Tabor. Sobre este monte aconteceu a transfiguração de Jesus. Através da transfiguração de Jesus, Deus mostrou como seria o corpo de Jesus após a sua morte na cruz, na sua ressurreição. E de tabela, Deus também nos revelou como será o nosso corpo no dia derradeiro, com a ressurreição de todos os mortos. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas nos relatam que antes de ser Jesus crucificado, levou consigo 3 dos seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, e subiu ao Monte Tabor. Estes 3 discípulos deveriam ser testemunhas oculares o que viria a acontecer por sobre este monte. Os evangelistas relatam: era noite escura, Jesus, ao orar, quando repentinamente o seu corpo foi transfigurado diante dos seus discípulos, e o seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não apenas o seu rosto resplandecia, mas todo o seu corpo brilhava, de modo que o resplendor do corpo ultrapassava as vestes, tornando-as sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro da terra as poderia alvejar. O brilho do corpo de Jesus iluminou o monte naquela noite. Naquela noite, apareceram por sobre o monte 2 personagens que já vivem no reino da glória nos céus: Moisés e Elias. Não foi apenas uma visão, mas Moisés e Elias estavam lá de corpo e alma em glória, de pé ao lado de Jesus. Sabemos que o profeta Elias foi levado para o céu vivo numa carruagem de fogo na presença de Eliseu.
Moisés morreu, mas Deus o ressuscitou antes da ressurreição de todos os mortos, segundo o relato de Judas na sua carta. Eis a razão por que os dois estavam lá, por sobre o monte Tabor, de corpo e alma, brilhando em toda a glória. Prezados amigos, estes dois personagens da transfiguração de Jesus mostram como eles estão no céu e como nós viveremos no céu após a nossa ressurreição. Ao elevarmos os nossos olhos da fé por sobre este monte Tabor, temos a certeza que os que morrem no Senhor não estão mortos, mas vivem diante de Deus e que realmente existe vida após morte. A presença de Moisés no monte prova que há ressurreição de corpos, prova que com a ressurreição dos mortos, os filhos de Deus entrarão na glória, ou na mesma glória de Elias e Moisés. Brilharão em glória como Cristo na sua transfiguração. E por fim, a Bíblia nos revela um outro monte, o Monte Sião, do qual nos fala o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 22 até 24. O autor aos Hebreus aponta para o Monte Sião celeste e eterna, de onde é possível contemplar a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, de onde é possível contemplar os santos anjos de Deus, onde podemos ver os nossos entes queridos arrolados nos céus. Podemos contemplar a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. É isso que diz o autor aos Hebreus. Amados, ao fecharmos os nossos olhos para este mundo, quando o Senhor nos chamar desta vida, os nossos olhos imediatamente serão abertos por sobre o monte Sião celeste. Então contemplaremos o paraíso, a nossa nova morada, o novo céu e a nova terra. Não apenas contemplaremos, mas receberemos o convite de descermos o monte Sião e entrar no paraíso, o lugar que Cristo nos preparou para vivermos por toda a eternidade. Ao apóstolo Paulo, por revelação divina, viu o paraíso e a ele foi revelado a grandeza, a glória dos céus. E mais tarde, aos Coríntios, ele escreveu assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ao apóstolo João também foi dado o privilégio de ver o paraíso no céu por meio de uma visão. E ele assim escreveu: eu vi novo céu e nova terra, vi também a santa cidade, a nova Jerusalém. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sendo assim, agora eu posso, você pode, nós podemos erguer os nossos olhos e com os nossos corações cheios de fé e testemunhar. Elevo os meus olhos por sobre o monte Sinai, lugar onde o meu Senhor me diz o que devo e o que eu não devo fazer em relação a Ele e também em relação ao meu próximo. Elevo os meus olhos para o monte Gólgota, de onde me vem o perdão de Deus, pois foi lá que Cristo derramou seu santo e precioso sangue para me lavar de todos os meus pecados. Elevo os meus olhos por sobre o monte Tabor,
de onde já posso contemplar o dia derradeiro, quando o meu corpo voltar do pó e cinzas com a ressurreição dos mortos, serei assim vestido com vestiduras brancas, e o meu corpo também passará a brilhar em toda a glória, a exemplo de Elias e Moisés. Elevo os meus olhos da fé por sobre o monte Sião celeste e eterna, onde estarei para sempre com o meu Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nesta esperança e fé, podemos exclamar agora com o apóstolo Paulo, diante de qualquer adversidade nesta vida terrena: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Por isso, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Que todos nós possamos ter esta certeza e esperança até o final da nossa jornada terrena. Amém. Nós queremos nos dirigir a Deus em oração. Amado Pai Celestial, agradecemos-te por nos teres chamado das trevas para a tua maravilhosa luz, por nos teres feito teus filhos pela fé em Cristo. Agradecemos-te por teres renovado nosso coração, dando-nos coração puro pelo arrependimento, pelo perdão. Dá-nos ânimo e força para que, como teus filhos, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, para que outros também sejam atingidos pela tua palavra, se arrependam, tornem para o teu caminho e te sirvam. Em especial, lembra-te de todos os angustiados, aflitos e doentes. Se-lhes esteio e amparo. Assiste também aos que sofrem por causa do teu nome. Fazei-os mirar sempre o glorioso reino que os espera. Abençoa a nossa igreja, desperta cada vez mais pessoas dispostas a te servir onde for necessário. Preserva por tua graça em nossa pátria a justiça, a paz, a liberdade. Abençoa com sabedoria as autoridades. Defende-nos, te suplicamos, de corpo e alma, nosso coração e a nossa mente, com tudo que somos e temos, que é o nosso culto racional. E quando vier a nossa hora final, sustém-nos pelo teu poder e recebe-nos no teu reino eterno, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, para todos sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.